Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o Vini e é um prazer te ter de volta no nosso segundo episódio do Café com Debate. Hoje eu tô com pessoas incríveis, professores da nossa EBD, tem muito a passar para vocês, a ensinar a respeito da nossa lição. Com quem que eu tô? Lembrando a nossa produção que vocês colocam as palminhas para recepcionar eles. Eu tô com o Eric e com a Beth. Eric, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo privilégio e a oportunidade única de estar aqui com vocês essa noite para falar do amor de Deus. Se tem duas coisas boas na vida, é falar do amor de Deus e eu, como um bom mineiro, tomar um café junto com você. Beth, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vindo aqui com a gente. Obrigada a você por esse convite tão especial. É um prazer estar aqui, né, falar da palavra do Senhor juntamente com você e com o Eric, que é um grande professor da escola dominical, né? Na verdade, eu tenho aprendido muito com os ensinamentos da escola dominical e a escola dominical é o maior aprendizado que nós temos hoje na Assembleia de Deus, né? Exatamente. Vamos dar uma pincelada então. Eric, fala pra gente o que é a EBD. Eu sei que tem muita gente que nos assiste que talvez não tenha essa noção. Pode explicar pra gente rapidinho o que significa a EBD? EBD é a maior escola teológica que você, crente, pode ter gratuitamente todos os domingos na sua igreja. Eu, desde os meus primeiros passos como cristão, eu me apaixonei pela escola dominical e desde já eu quero convidar você, faça parte dessa escola. Você só tem a ganhar. Glória a Deus. Gente, a nossa lição de hoje é a lição 4. Deus é triuno. Como um bom participante da EBD, tá aqui a minha revista junto com a do pessoal e a gente vai começar pelo texto áureo. Se encontra ali em Mateus 28:19, dizendo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eric, continua com a gente com a verdade prática? A verdade prática dessa lição vai dizer o seguinte: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito. Essa verdade está em toda a Bíblia Sagrada. E nós cremos em um Deus eternamente subsistente em três pessoas, que são distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, porém com a mesma substância. Eles são iguais em poder, glória e majestade. Isso. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe que complementa o que o Eric falou, que se encontra ali em Mateus 3 e depois em 28, que vai falar sobre a respeito dessa trindade, a respeito do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, que ao mesmo tempo que são o mesmo, né, Beth, são tão diferentes em sentidos de exercer a sua função. Você consegue comentar sobre isso com a gente? Sim, é engraçado que a igreja primitiva, elas não tiveram dificuldade de entender isso, né? E hoje, no nosso tempo de hoje em dia, nós temos tanta dificuldade em entender sobre a Trindade. Isso. E alguns não até aceitam, né, essa diferença. Mas a verdade é que a Trindade, como o Eric falou, é realmente três pessoas, né? Três diferentes pessoas, mas todas com a mesma majestade, com o mesmo Exato. poder, né? Exatamente. Eu lembro de uma experiência que nós tivemos ainda em uma aula de EBD em outro local, onde alguém, Eric, comentando sobre a respeito da Trindade ainda, e essa pessoa falou, nova na fé, e comentou bem assim: mas como que eu vou entender que três são um, mas ao mesmo tempo a respeito de como eles agem pode ser de forma diferente? Eu acho que o que a gente tem que guardar em mente é que, como todos têm essa mesma questão de majestade, de poder, de autoridade, nós temos que entender que Cristo distribui as suas funções à igreja e também ao corpo de quem ele é. Então ele deixa o Espírito de Deus para ser consolador, o Cristo para ser o Cordeiro vivo que nos traz o sacrifício, e ele age como diz a própria palavra, à frente do seu trono, bondade e misericórdia, mas a respeito do seu trono, da sua face, justiça e juízo. Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Vini, a verdade é que falar da Trindade não é uma coisa fácil, tampouco de se entender. Não é em 15 minutos ou em uma hora que se dá a entender sobre a Trindade. A Trindade é um estudo, um processo que você vai ter durante a sua vida. Não tem como de separar Deus. Deus, ele é trino. Isso. Nós vamos estudar nessa lição que Deus é trino. Então Deus, o Criador, Jesus, o Redentor, e o Espírito Santo, o Vivificador ou Consolador. Dessa forma nós acreditamos. Porém, há movimentos, vamos ver daqui para frente, que há movimentos contrários a essa doutrina da Trindade. Isso. Porém, nós temos em mente que nós, como cristãos, devemos nos levantar em defesa da fé, Exato. da nossa fé cristã e defender o Evangelho.
Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo na mesma essência. E a nós isso tem que servir como uma verdade, não é? Com certeza. Nós temos que guardar isso como um princípio, como verdade. Beth, a lição um pouco para frente vai falar sobre as heresias a respeito da manipulação que pode ser a Trindade. Você consegue comentar com a gente alguns exemplos, como isso funciona? Eu não vou falar muito para não dar spoiler, porque Isso. eu quero que os alunos venham participar da escola bíblica dominical. Se você quer aprender, você vem pra... Tem que vir. É Mas hoje em dia, muitas dessas heresias estão adentrando o nosso meio e as pessoas estão caindo facilmente nelas, Isso. porque não se aprofundam na palavra de Deus, não entendem a palavra de Deus. E tudo que é ensinado, elas acatam aquilo e acreditam naquilo. Mas a Bíblia, ela é muito clara, não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, já tem menção dessa trindade. Então, como que a gente vai defender essa trindade? Vem para a EBD que nós vamos te falar isso. Descobre por aqui. Exatamente. Ainda a respeito sobre essa questão das heresias e manipulações que eles querem fazer sobre a Trindade, eu acredito que, e sei que o Eric também consegue nos falar um pouco mais sobre isso, que à luz da palavra nós temos a revelação de quem Deus é e ela não nos deixa ser enganado por isso, porque Deus se revela também como um ser trino diante da palavra. Com certeza. E desde o antepassado, dos nossos primordiais irmãos cristãos, nós vemos que há movimentos que se levantaram contra a Trindade. E nessa lição nós vamos estudar sobre o unicismo e unitarismo. O que são essas doutrinas? O unicismo, ele crê que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja de modos, ele opera em modos que não são pessoas distintas. É como se Deus pegasse uma máscara, fizesse o papel de Jesus, outra hora ele tirava aquela máscara e fazia o papel do Espírito Santo. E nós devemos nos levantar contra estes movimentos. E a pergunta é, existe ainda esse movimento? Quer saber? Venha para a escola dominical domingo. Isso aí. Você está com dúvida? Vini, mas eu quero saber mais, eu preciso saber mais. O que é um ser que são três ao mesmo tempo, a mesma pessoa agindo da mesma forma, mas distinguindo e autorizando a igreja a tantos atos proféticos, a tantos movimentos? Vem para a EBD, você tem professores mais do que atualizados, capacitados para te ensinar, para te orientar por intermédio da palavra, do livro da verdade, o que Deus é. Não procure em meios seculares a respeito do que Deus é. A Bíblia te revela quem Deus é em verdade. Ele disse, eu sou o caminho e a vida, no meio disso eu sou a verdade. Para encerrar, ou melhor, antes de encerrar, a gente tem um costume. E a gente não pode encerrar sem esse costume, que é o nosso café. Nós vamos fazer jus. Café com debate. Já fizemos o debate, a gente vai pro café. E o café de hoje é patrocinado pelo Café Girê. A Beth administra, tá ali sempre. A gente terminou a EBD, a nossa EBD, na verdade, né, que termina com o Café Girê. Termina. Todo mundo baixa ali no final, a Beth vai estar ali para te atender, para te recepcionar, para fazer o trabalho dela excelente que ela sempre faz. Então vamos lá? Eu quero ter o prazer de servir vocês. Com certeza eu não vou perder. Que o Senhor multiplique o café na minha vida. Amém. Em nome de Jesus. Eric, muito obrigado por ter vindo. Deus abençoe sua vida. Com certeza você vai retornar aqui. De estar com vocês. E eu quero reforçar o convite. Não perca a escola dominical. Seja assíduo na escola dominical. Venha aprender de Deus. Venha conhecer mais de Deus. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós aproximamos dele. Mais nós ficamos semelhantes a ele. Beth, pode dar os seus agradecimentos ao pessoal, deixar pra gente uma palavra. Amém. Eu quero agradecer o convite, agradeço principalmente pelo café, né, gente? Tomar um cafezinho. Nós falamos da última vez, um bom crente toma café, amadurece esse paladar em nome de Toma Jesus. E sem açúcar, tá? Isso aí! Deus te usa, Eric, direto. E sem açúcar. E pra gente finalizar, né, já que vamos falar da Trindade, por que a gente não termina com a nossa bênção apostólica, Exato, né? que a graça de Jesus Cristo, O amor de Deus Pai As doces consolações do Espírito Santo Seja estejam com todos todos vocês. em nome, Em nome de de Jesus. Jesus. Amém. Tintim de crente? Fica com Deus, gente. Muito obrigado.